essa live, para a gente poder também depois disponibilizar, né, para quem não conseguiu participar. Então, eu vou iniciar, né, então agora, oficialmente, o nosso encontro. Então, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a esse encontro, né, essa prosa sobre ansiedade e a sua relação com o ambiente escolar, né? Imagino que estamos entre educadores aqui, então não vai ser uma grande preocupação, né? Mas podemos ter público em geral também, devido à divulgação do link, né? Então, a gente vai equacionando. Se for alguma coisa muito específica, a gente tenta traduzir, né? Se for uma coisa muito específica do ambiente escolar, a gente faz uma tradução, mas a ideia é fazer esse corte pensando a partir do olhar de quem está no ambiente escolar, né? Seja o pai, seja a mãe, seja o educador, seja, né, as pessoas que estão ao entorno, né, do ambiente escolar, né? Então, eu gostaria de iniciar a minha fala trazendo alguns elementos para que a gente tenha uma conversa comum, né? Então, eu queria trazer para vocês definições, né? Porque se fala muito de ansiedade, mas se fala de uma forma muito generalizada, né? Na verdade, existe um transtorno de ansiedade generalizada, mas se fala de uma forma muito leviana, né? Tudo é ansiedade, e aí eu queria passar para vocês, vou compartilhar aqui a minha tela, só um segundo, vamos lá, aqui. Vou estar compartilhando a minha tela com vocês. E quero passar alguns slides, né? Não são muitos, mas o intuito é que seja algo para que a gente fale na mesma direção, né? Então, acredito que todos devem estar vendo, né? Opa, peraí, deixa eu começar lá no final. Isso, pronto. Bom, então está aqui o nome do nosso encontro de hoje, ansiedade no ambiente escolar, né? E aí eu queria trazer, já para início de conversa, né, esse conceito de ansiedade, ele é um conceito que ele está, né, imbricado em várias leituras médicas, né? São leituras ligadas à saúde mental, né? Em especial à psicopatologia, né? E nós temos algumas diretrizes, né? São as diretrizes das quais nós seguimos, né? Para nos guiar enquanto psicopatologistas, né? E por consequência, a psicopatologia como uma área que é a base da diagnóstica da psiquiatria, é também o manual ali básico para a psiquiatria poder gerar os diagnósticos, né? Então, nós temos aqui o DSM, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, e nós estamos na 5ª edição, né? O manual, ele é, então, ele é utilizado aí pela Associação Americana, né, de Psiquiatria, com o objetivo de classificar os transtornos mentais, né? Deixa eu só colocar algumas pessoas para dentro aqui. Então, assim, nós temos uma questão muito importante quando falamos aqui do DSM, que nós estamos na 5ª versão, né? O DSM, desde o final da década de 60, nós vemos, né, aos poucos, caracterizando, né, e aí isso é uma questão importante para o diagnóstico da saúde mental, que é a ideia de caracteriologia, né?
ele tem a ver com características e caracteres, né? Ele é caracteriológico, né? Então, a forma como esse diagnóstico é desenhado, a gente vai falar um pouco disso, parte de características, né? Características são agrupadas, né? E nós temos, portanto, nesse sentido, uma ideia de síndrome, né? Que você observa um certo conjunto de sintomas, e esse certo conjunto de sintomas vão sendo agrupados e vão sendo, então, de forma simbólica, né? Metafórica, nomeados, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, um transtorno de ansiedade, ele é um conjunto, né, de sintomas, de um grupo de sintomas que convencionou-se dar e utilizar esse termo ansiedade para esse conjunto de termos, né? Então, segundo aqui o DSM, que é esse manual, que é um manual internacional e que dá origem, né, ao que aqui no Brasil nós chamamos de CID, né? Então, quando a pessoa recebe ali um diagnóstico, ela vai ter o CID como um representante, né, de uma caracteriologia do DSM, né? Então, de acordo com esse manual, com o DSM, os transtornos de ansiedade costumam apresentar características de medo e ansiedade em excesso, né? Então, aqui você percebe que tem ansiedade em excesso, né? Além de perturbações comportamentais relacionadas. Essa é a classificação oficial segundo o texto do DSM, né? Ainda de acordo com o DSM, os transtornos de ansiedade são diferentes de meras sensações de medo ou ansiedade, por serem excessivos ou persistirem além dos períodos considerados apropriados. O DSM também destaca as características dos vários tipos de sintoma, né? Vários tipos de ansiedade, né? Boa noite, aqui é a mãe do Eric. Eu queria muito assistir essa reunião, só que eu vou ter que interromper porque ele tem a reunião com a psicóloga do céu. Tá bom, então, agradeço, viu? Eu queria saber se tem como eu como gravar e como combater essa ansiedade dele. Isso, eu vou conversar, eu precisaria que você ficasse até o final, assim, numa fala de 1 minuto não dá para fazer. Mas depois você pode me procurar que a gente conversa, tá bom? Como é que você chama? William. Ah, tá bom, William. Desculpa a minha interrupção, tá? Imagina, Eu acho muito interessante. mas é que num minuto, assim, é muito difícil, né, para a gente dar um diagnóstico. Eu estou começando a fala aqui, né? Ah, sim. Tá bom? Ah, é que eu só tenho esse celular e a psicóloga do céu, Emancipa, vai atender ele por agora, 20 horas. Bom? Isso, aí você procura no céu depois que alguém te encaminha meu contato, tá bom? Tá bom, muito obrigada, William. Desculpa a interrupção. Boa noite. Tchau, tchau, boa sorte. Tchau. Oi, alô, vou voltando, né? Deixa eu parar um pouco aqui e voltar aqui um pouco com vocês. Bom, o que a gente percebe aqui, né, de saída, quando a gente olha o que o DSM vai mostrar para a gente o que é a ansiedade, né? A ansiedade, ela é um excesso, né? É algo que está em excesso, né? E nós temos hoje uma problemática muito grande, que é o fato das pessoas se diagnosticarem com muita facilidade, né? Você sente alguma coisa, você sente um mal-estar, você sente algo que está te incomodando, e você corre no Google, coloca lá, né, e indiscriminadamente você vai ter um monte de problema, né? De sintomas que vão aparecer ali no Google, né? Isso é uma problemática, e além de existir hoje uma cultura muito grande de patologização na nossa vida, né? Então, tudo a gente está doente, né? Então, tudo é doença. Então, eu estou com ansiedade, né? E aí, quando a pessoa fala estou com ansiedade, ela já meio que se autodiagnostica também, né? Isso, obviamente, isso também é um problema, né? Mas o que a gente entende como efetivamente o transtorno de ansiedade é algo que está realmente debilitando
as condições existenciais do sujeito, né? Então, eu vou voltar aqui nos slides, a gente vai falar um pouco dos sintomas, né? Mas, de cara, a gente está diferenciando aqui, né, uma ansiedade que teria o seu lugar, né, de existência. Dando um exemplo prático, né? Amanhã eu vou fazer uma prova. Então, eu fico ansioso, porque eu estou preocupado que posso não ir bem na prova, eu posso não ter estudado o suficiente, né? Eu estou ansioso porque pode ser uma grande oportunidade minha, da minha vida, passar nessa prova, pode ser um vestibular, pode ser um concurso, né? Quando a gente está pensando no alunado, né, nos nossos alunos, são as provas do dia a dia, né? Então, o aluno, naturalmente, sabendo da prova, ele vai ficar ansioso, e isso são sintomas naturais. Assim, nós precisamos da ansiedade, porque a ansiedade, por exemplo, vai ajudar com que você estude mais, né? Então, se você está ansioso, você sabe que você vai ter que fazer uma prova, então você se dedica mais, né? Então, há aqui um limite, vamos dizer assim, né, de permissão para a ansiedade, né? Para o medo, né? E aqui a gente também já começa a distanciar um pouco a ansiedade de medo, apesar de a gente ter uma das características da ansiedade é a fobia social, né? Que é o medo do espaço público, que não é a agorafobia, né? Mas é da relação com os outros no espaço público, né? Agora, a gente tem uma distinção de medo e ansiedade, porque o medo é algo que acontece neste momento. Então, quando eu estou com medo, é algo que se apresenta para mim. Quando esse medo ele é um medo lá na frente, é um medo que está distante, aí nós estamos falando de ansiedade, porque a ansiedade ela ocorre no futuro, né? Então, há um direcionamento da consciência para o futuro, né? E é natural que aconteça. Porém, se isso é excessivo, né? Então, assim, eu desenvolvi uma determinada característica, né? Um exemplo, né? Uma aluna minha, né, de terapia, que trouxe um caso de um paciente que ele, indo trabalhar, ele passou por um assalto. Ele foi assaltado, né? Duas pessoas de moto, né, encostaram, assaltaram ele. E aqui a gente está falando, por exemplo, de uma ansiedade por estresse pós-traumático, né? Então ele ficou com aquele trauma, né, com aquela experiência de choque, né, de trauma ali do assalto que ocorreu, e aos poucos ele começou a não querer ir mais, por exemplo, trabalhar, né, de carro porque não queria ser assaltado. Aí começou a ir de ônibus. Mas aí de ônibus também ele começou a ficar com medo. Alguém podia entrar no ônibus e assaltar dentro do ônibus. Aí daqui a pouco ele saía na rua, via alguém passando de moto, já ficava ansioso, né? Até um ponto que ele não conseguia mais sair de casa, porque se ele saísse de casa, ele já ia ser assaltado. Então aqui a gente foi numa curva ascendente, né, em que o nível de ansiedade, ou seja, algo que pode acontecer, né, num futuro, né, ou seja, no futuro eu posso ser assaltado novamente, e o fato de eu ser assaltado novamente já faz com que, no presente, eu tome a ação de não sair de casa, né? E aí a gente está falando aqui de uma ansiedade, né? É importante a gente entender que a ansiedade também está presente em diversas patologias, né? Então a gente tem que ter muito, muito cuidado mesmo, né? Quando a gente estiver lidando com essa nomeação, essa facilidade que nós temos hoje de nomeação das patologias, né? Virou mesmo algo muito, muito popular, né? Então eu queria fazer essa ressalva aqui, mas eu quero voltar aqui novamente para os nossos slides, para a gente continuar aqui avançando um pouco nesse lugar comum do que a gente está conversando, né? Deixa eu só ele abrir. Ele está já aqui, ok. Né? Então, vamos lá, né?
Então, os critérios do diagnóstico, né? O DSM traz as principais características utilizadas como critério para realizar o diagnóstico da doença, e esse é um dos principais diferenciais do DSM, já que permite se basear nos mesmos sinais para detectar o problema e receitar um tratamento adequado. Né? Então, aquilo que eu falava, né? Então, de acordo com um certo agrupamento de sintomas, eu consigo chegar a uma determinada característica, né? De um critério, né? De uma característica criteriológica, né? E aqui a gente está falando também de uma psiquiatria criteriológica. Né? Então, no caso da ansiedade, são usados critérios diagnósticos. Ó, preocupação persistente em excesso por eventos indesejados, afastamento de casa ou de figuras importantes, perda por morte de entes queridos, recusa em sair de casa, relutância em dormir sozinho, entre outros. Né? Então, a gente já percebe algumas características aqui, né? Que estão presentes aqui nos critérios diagnósticos. Né? Então, a gente vai ticando, né, localizando algumas características, né? Elas todas, entenda, elas estão relacionadas a uma incapacitação do sujeito, né, que é diferente daquela ansiedade natural que todos temos, porque nós somos humanos, né? Então nós sentimos ansiedade, né? É algo natural. Ela não pode estar em excesso, né? O excesso caracterizaria ali um impedimento, né? Um corte ali na pessoa poder ter uma vida regularizada, né? Trabalhar, amar, né? Poder se relacionar de forma livre, né? Então aqui é um encurtamento, né? Uma redução da capacidade de existência quando o excesso da ansiedade está presente, né? Então temos alguns tipos, né? Como eu falava para vocês, ansiedade, existem alguns tipos. Né? Nós temos aqui o transtorno obsessivo compulsivo, né? Que é aquele que a pessoa é obrigada a fazer muitas ações repetidas, as ideias dos rituais, né? Então eu preciso sempre ir fechar a janela, aí eu volto várias vezes para ver se a janela está aberta, eu vou muitas vezes ver se tem alguma torneira ligada, eu sempre vou lá conferir se o gás está ligado, né? Isso é muito importante. Eu vou pedir para os nossos amigos fecharem o microfone para a gente poder não atrapalhar a gravação. Então, se todos puderem, por gentileza, né, a gente, né, segura a onda um pouquinho e aí a gente já abre para as falas. Né? Então, o transtorno obsessivo compulsivo, né, o famoso TOC, né? Então, a pessoa ela tem certas regularidades que ela costuma fazer. Então, ela precisa lavar as mãos muitas vezes, porque, né, isso a gente, por exemplo, esse foi o inferno, né, da pandemia. As pessoas que têm toque, né, que precisava toda hora estar lavando as mãos, porque poderia se contaminar. Né? Existem casos muito, muito sérios de toque. Né? Um caso, por exemplo, de um paciente que ele tinha essa dificuldade, não por conta da pandemia, isso foi anterior à pandemia, mas tinha essa ansiedade por se contaminar. Então ele limpava muito tudo, né? Na casa, limpava o ambiente, limpava, tinha que estar desinfectando tudo o tempo inteiro, né? Isso era algo extremamente ansioso, né? Porque ele poderia se contaminar com alguma coisa. Ao ponto que ele foi reduzindo tanto a existência dele, que ele precisou morar dentro do carro, porque era o ambiente mais controlado que ele conseguia ter. Né? Então, ele limpava constantemente o carro e vivia dentro do carro dele, porque a casa não tinha como controlar, né? Entrava pessoas, né? Então, realmente, uma situação muito grave, de uma patologia muito séria, né? Sempre a gente entendendo aqui que é uma redução muito grande, né, da existência, né? A segunda característica, né, o tipo, né, de ansiedade seria o transtorno de ansiedade generalizada, né? Essa é mais comum as pessoas falarem, né, do TAG, é mais popular, né? Mas aqui a gente vai entender, olha só, a pessoa não consegue relaxar, apresenta preocupação excessiva com a vida em relação a tudo que envolve sua rotina. Então, estudos, vida profissional, saúde, segurança, amigos, família. Né? Então, a vida da pessoa é um inferno, né? Porque ela não consegue parar de se preocupar
com determinadas questões, né? Esse quadro costuma resultar em sintomas emocionais, né? Enxaqueca, úlcera, indisposição física e mental, irritabilidade, insônia, né? Tensão. Então a gente tem muita coisa das dores no corpo. O pessoal apresenta muitas dores corporais, né? Porque tem muita tensão, então o tempo inteiro tensionado, né? A gente tem que lembrar que quando a gente fica ansioso, o nosso corpo, né, libera diversos neurotransmissores, né, adrenalina, noradrenalina, né, que são responsáveis pelo combate direto, né? Então, quando você está diante de alguma coisa, né? E principalmente o famoso cortisol, né? Então, tudo isso fica no corpo e vai gerando diversas outras doenças, né? A fobia social que eu comentei com vocês, né? Então, aquela dificuldade da pessoa se relacionar com outros, né, no espaço público, né? O aumento intenso desmedido de algo que não existe ou, né, que nem mesmo representa perigo. Alguns indivíduos, o extrator apresentam um pânico inexplicável, por exemplo, por palhaço. Eu tenho medo de palhaço, né? Eu tenho medo do chefe, eu tenho medo da diretora, eu tenho medo da polícia, eu tenho medo do motorista de ônibus, né? Então, assim, é algo muito interessante, ó, de estar junto em multidões ou ter pavor de animais, né? Aí a gente está dentro do campo aqui já dos fóbicos, né? Então a pessoa tem medo, por exemplo, de animais que não vão prejudicar, né? Muito comum síndrome do pânico, né? Todos também já conhecem, que é aquele ataque de um medo inexplicável, de alguma coisa inexplicável que vai acontecer, né? A sensação de que você vai morrer, né? Então você tem aquela sensação que você vai morrer. É uma ideia, a síndrome do pânico, ela é um ataque, ela não é algo que se mantém, diferente, por exemplo, de um toque que a pessoa pode manter por vários anos da vida dela, um transtorno de ansiedade por vários anos, as fobias sociais, né? São processos de longa duração. A síndrome do pânico, ela é pontual, né? Ela é um ataque. Então, a pessoa entra num determinado período naquele processo do pânico, que é uma experiência de que ela vai ser desintegrada, né? É uma desintegração total da sua existência, né? E aí a gente tem todos aqueles sintomas de aceleração do coração, tontura, dor, né? Parece que está tendo um ataque cardíaco, parece que está tendo ali uma parada respiratória, né? Então, são características ali da síndrome do pânico, que é um ataque, né? Ela é pontual, né? Ela é sempre aguda, né? E quanto que a gente tem nas outras que a gente falou, elas são crônicas, né? Elas vão ficando ao longo do tempo, elas vão se estabilizando. E o pânico, ele é agudo, né? Ele tem sempre experiências agudas, né? A pessoa tem várias vezes, mas todas elas são agudas, né? O que gera também uma ansiedade, porque a pessoa sempre fica esperando a próxima vez que pode ter um ataque de pânico novamente, então ela já fica ansiosa, com medo de entrar em pânico, né? Então uma coisa vai levando a outra, né? Aqui o estresse pós-traumático, né, que eu acabei de comentar uma experiência com vocês, né, relacionados a flashbacks, né, pesadelos, né, eventos traumáticos do passado, né? Então normalmente que ocorre com pessoas em ambientes de violência, né, em guerra, né, em crime, né, ambientes de extrema violência em casa, né, em violência doméstica, em violência e assédio de crianças, de jovens, de adolescentes, né, então assédios sexuais, assédios morais, né, espancamento, etc. Então a pessoa já fica com aquela sensação de que alguma coisa vai acontecer, então ela está sempre já recuada, né, então ela tem uma ansiedade que isso possa acontecer em vários ambientes, né. Então, se a pessoa ela é uma criança, por exemplo, que ela sofre um espancamento em casa, ela tem uma tendência de chegar na escola e ter medo, né, de que qualquer uma pessoa que represente ali a figura de um adulto possa também fazer o mesmo, então ela se torna uma criança acuada, né, por conta dessa experiência traumática que ela já aguarda que ocorra novamente, né. Bom, aqui a gente entra um pouco nos sintomas, né. Então, só voltando aqui um pouco para nós novamente, depois a gente volta para os sintomas. Então, a gente percebe que a ansiedade ela é algo muito amplo, né? Ela é um campo, né, que
diz respeito a uma experiência, que é uma experiência de tentativa de trazer o futuro para o presente, né? De forma excessiva, desmedida, desproporcional, né? De forma desproporcional e que faz com que a pessoa não consiga viver o presente, porque ela está, né, a sua condição psíquica é de viver essa experiência do futuro, né? Então, a gente trouxe alguns exemplos aqui de algumas características, tipos, né, de ansiedade. Então, a gente percebe que são muito variados, né? Não é uma coisa só, né? Porque às vezes a gente vê muito isso, a pessoa fala assim, eu tenho ansiedade. Fala, bom, mas tudo bem, mas por quê? Né? Da onde vem essa ansiedade? Por qual característica? Né? Qual que seria, se pudéssemos, né, fazer o diagnóstico, qual seria o diagnóstico viável que levou essa pessoa a desenvolver essa característica de estar ansiosa, né? Então, isso é importante a gente observar. Deixa eu voltar aqui de novo. Vamos lá, vamos lá. A gente tem que ir e voltar com os nossos slides, né? Cadê ele está abrindo aqui para nós? Né? Então, é importante a gente primeiro já entender isso, que há grandes diferenças, né, entre os tipos de ansiedade, que a ansiedade ela se apresenta em diversas patologias, né? Então, aqui alguns sintomas comuns, né, só para a gente ir também se apropriando, né? Preocupação excessiva, né? Então, todo mundo tem alguma coisa para se preocupar, o trabalho, as contas, a carreira, filhos, a aparência física. O que a diferencia da ansiedade patológica é quando essas preocupações se tornam fatores limitantes, né? Foi o que eu acabei de falar. Além de desencadearem outros sintomas. A pessoa se sente angustiada na necessidade absoluta de resolver aquilo o mais rápido possível e sente ainda pior quando não consegue, né? E isso é uma característica muito importante da ansiedade, porque a ansiedade ela está sempre vinculada a um futuro, né? E aí a gente nunca consegue trazer o futuro para o presente, né? Então está sempre lá no futuro o problema. Então eu não consigo. E aqui mora, por exemplo, algumas estratégias clínicas, né? Como psicoterapeutas, né? Que nós vamos utilizar no acompanhamento desse paciente para que ele possa se observar desse movimento que ele faz, de colocar toda a sua atenção, né? A gente poderia chamar aqui de atenção, né? A sua totalidade de consciência, né? A sua atenção para um futuro, e aí aos poucos a gente ir trazendo essa pessoa para o presente, né? Através, obviamente, das metodologias psicoterapêuticas, né? A insônia, né, é uma outra característica importante da ansiedade, né? Então, aquilo que eu falei, né, num caso normal, né, a pessoa vai ter uma prova amanhã e a pessoa acaba não dormindo, né? Porque vai ter uma atividade amanhã, ou vai ser uma festa muito legal, ou vai sair com um namorado, ou vai ver alguém, então a pessoa nem dorme, porque ela está ansiosa. Até aí tudo bem, isso é normal, né? Agora, quando a pessoa tem uma ansiedade patológica, ela passa a não dormir mais sistematicamente, pensando que será que eu não vou conseguir pagar as contas? Será que eu serei mandado embora? Eu vou ter que ir trabalhar. Então, eu terei que ir lá para a escola amanhã, né? E aí a pessoa já não consegue ir, né? Então, se a gente for trazer para o aluno, a mesma coisa. Fala, nossa, eu tenho que ir para a escola. Eu vou chegar lá, as pessoas não me amam. Eu sou feia, né? Eu vou apanhar, as pessoas me batem, né? Então, assim, eu não quero ir naquele lugar, eu não gosto daquele professor, ele lembra alguma coisa da minha infância. Enfim, a gente nunca sabe a questão. Para isso que existe a terapia, né? Para a gente encontrar aí esmiuçar os detalhes, mas a pessoa passa a não dormir mais, né? E aí, por diversos motivos, né? A pessoa, por exemplo, pode estar vivendo um delírio, por exemplo, de ciúmes, né? Achando, não, então meu companheiro está me traindo, minha companheira, e aí a pessoa não dorme mais, ela fica com aquilo na cabeça, e fica só pensando. Então, a ansiedade também está presente aqui, né?
dentro dos sintomas, né? Ganho ou perda de peso, né? Isso daqui é um sintoma muito clássico, assim, de ansiedade. A pessoa engorda muito, passa a comer muito, porque esse contato afetivo, né, com a boca, né, de colocar alguma coisa para dentro, né, morder, então a pessoa passa, né, a sentir ansioso e comer, né, principalmente o açúcar, né, o açúcar ele ajuda muito aí por conta né, de liberar dopamina, a pessoa dá aquele relaxamento, né, então a pessoa sempre vai muito para doce, isso acaba gerando um aumento de peso, né, ou o inverso disso é a perda de peso, porque a pessoa não consegue se alimentar, porque ela está tão angustiada que ela não consegue nem comer, ela não sente gosto na comida, ela não sente prazer em comer, porque ela está comendo aqui, mas já está pensando em outra coisa, então ela não consegue se alimentar, né? Então, uma característica importante aqui, os sintomas, né, que a gente vai identificar, é quando de repente há essa mudança, né, no comportamento da pessoa, a pessoa começa a engordar ou começa a emagrecer muito, né? E aí aqui entram várias questões também, como a bulimia e a anorexia também. A gente encontra muito isso nas escolas, né? As jovens aí que elas sempre se acham muito gorda, né? Ou então aquelas que não conseguem parar de comer, né? Isso a gente encontra muito dentro do ambiente escolar também, né? Tanto a anorexia quanto a bulimia, que também estão relacionadas a estruturas ansiolíticas, né? O quarto sintoma seriam os evitativos, né? Então a pessoa evita algumas coisas, a pessoa passa a evitar, né, problemas, né? Então, tipo, eu já começo a não ir para os lugares, eu começo a não participar de eventos, eu não saio mais com meus amigos, né? A pessoa fica evitativa, né? Ela fica mais trancada, ela fica mais isolada, né? Então ali é importante a gente trabalhar essa ideia aí da pessoa, e aí quando a gente está lidando com o tratamento, né, levar essa pessoa a procurar ajuda e tratamento por conta disso, mas a pessoa passa a se tornar muito evitativa, né? Falar em público, né, causa algum desses sintomas, né? Então a pessoa fica muito evitativa, ela prefere não estar em um grupo, prefere não ir, não estar, por exemplo, a criança, né, ela não quer ir para o pátio, não quer ficar no grupo, quer ficar na sala de aula, quer ficar isolada, né? Então a pessoa quer evitar situações, ela fica evitativa, né? A memória e a concentração ficam extremamente prejudicadas, né? Isso aí é clássico, assim, dos sintomas de ansiedade, né? Então a pessoa começa a não lembrar mais das coisas, começa a ficar perdido, né? A pessoa parece que está meio zumbizada, né? A gente diria assim, né? Não consegue se concentrar, né? Está sempre com a cabeça cheia, né? Vamos mais um ponto aqui. As crises de pânico, né? Que a gente já falou aqui, já comentei com vocês, né? Coração acelerado, taquicardia, a falta de ar, também a pessoa começa a sentir muita falta de ar, né? Um peso muito grande no peito, né? Aquele aperto no peito, né? Os medos irracionais, né? Que estão vinculados às fobias, né? Meio louco, meio maluco, você começa a ter coisas estranhas, né? Então, a pessoa tem medos que, sei lá, vai explodir alguma coisa, vai acontecer alguma coisa estranha, né? Alguém vai invadir a escola, né? Pensa uma criança que tenha um problema de invasão, né, do próprio corpo dentro do contexto familiar, ela vai também ter medo de repente, de um contato, de uma aproximação também dentro do ambiente escolar. Então, são, às vezes, medos que também são as fobias, né? E a gente falou aqui dos comportamentos compulsivos, né? A pessoa fica repetindo as coisas, tem que sempre pisar nas linhas, né? Aquele velho toque que a gente já conhece, né? Lavar as mãos várias vezes, né? Tensão muscular, a gente já falou, né? Tremores, né? E então a pessoa tem essa situação de taquicardia, sudorese, tremores, tensão muscular, dor, né? Muita dor corporal, dores do corpo, aquela dor que anda, né? Que a gente não sabe onde está, que não é uma dor clara, não é um lugar, né? Uma dor que parece que anda pelo corpo, né?
Aqui o 14º, irritabilidade, né? E que é bem comum, a pessoa fica muito irritada, né? Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a irritabilidade é também um sintoma de depressão, né? Alguns desses sintomas, né? Como, por exemplo, insônia, perda de peso, ganho de peso, estar evitativo, a questão da concentração, né? É, essa questão dos medos irracionais, ou também o comportamento compulsivo, as tensões musculares, os tremores, a irritabilidade, também são sintomas de depressão, né? E aí, um profissional, né, nós vamos fazer, o que a gente chama clinicamente de diagnóstico diferencial, porque aí eu tenho que entender no conjunto da obra, né, da narrativa desse sujeito, se aquilo é uma depressão ou se, na verdade, isso aqui é uma ansiedade. E aí a gente só vai fazer isso a partir de um tratamento, né? E, por último aqui, né, essa questão dos vícios, né? Os vícios são muito presentes em casos de ansiedade. Então, a pessoa vai usar, né, as drogas, álcool, fumo, né? Outros vícios também, né? O vício próprio, como a gente falou aqui, do se alimentar, da comida, né? Então ela vai, né, tá viciada em ficar comendo, a sexualidade, né? Então a ninfomania, né? O vício na sexualidade, né? Então a gente tem vários vícios aqui que a pessoa pode ter, né? O consumo, por exemplo, de pornografia, etc, etc, etc. Então todos esses estão, né, vinculados ali ao campo dos vícios, né? Aí a gente, vou falar aqui rapidamente, né, só porque depois a gente não precisa voltar mais aqui nos slides, eu já volto direto com vocês, né? Tratamento. Né? Tratamento para a ansiedade, ela é um tratamento de psicoterapia, né? É uma psicoterapia que ela pode ser psicológica, pode ser psicanalítica, né? Então vai depender da abordagem, mas tanto a psicanálise quanto a psicologia vão tratar, né, a ansiedade, né, cada uma a partir dos seus próprios métodos, né? E a psicoterapia deve ser orientada por um profissional capacitado, né, experiente no controle de crise de ansiedade. Os casos mais leves podem controlar essa doença e reduzir a evolução dos sintomas e os conflitos emocionais. Na maioria das vezes não é necessário prescrição de medicamento, né? Se a gente pega a pessoa no começo, se ela começa a apresentar esses desconfortos, né, a gente já consegue tratar apenas com a psicoterapia, né? Num caso mais avançado, aí a gente precisaria entrar com a medicação, né? A medicação, ela vai aí fazer essa reposição dos neurotransmissores, né? E fazer essa manutenção aí do bem-estar do sujeito, né? Então, num caso mais de caso grave, né? Como eu comentava aqui, né? Por exemplo, uma pessoa que ela já não consegue mais sair de casa, né? Não consegue mais sair de dentro de casa. Então, eu já preciso aqui entrar com medicação, e aí a gente precisa, então, nesse momento, do psiquiatra, quem vai entrar nesse lugar da medicação, né? Bom, então, espero ter colocado para vocês aqui um lugar comum, né? Ao longo da minha fala eu também fui trazendo algumas coisas, né? Mas a gente observa que esses sintomas, essas características, elas não são algo inviabilizado, que vai inviabilizar, né? O sujeito, desde que esteja dentro dos padrões. Porém, quando está fora do padrão, é muito ruim, né? E a gente tendo estas noções, tendo esses entendimentos, né, desse lugar do que é ansiedade, a gente vai conseguir entender melhor ali o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente escolar, né? Então, eu queria, na verdade, deixar, né, esse lugar aqui, né, para a gente, um lugar em comum, para todos nós entendermos, né, do que, quando a gente fala de ansiedade, do que a gente está falando, e, obviamente, entendendo que qualquer ambiente, né, em que nós temos interação, né, com muita gente, a gente vai ter
esses sintomas, né? Você pode dizer assim, então a escola é o lugar aonde a pessoa desenvolve a ansiedade, né? Pode ser. Ou a família, ou o lugar onde a pessoa trabalha, né? Então, o ambiente, ele participa da patologia, mas ele não é o determinante de uma patologia. Isso é muito importante a gente se ater, né? Não é porque, né, o ambiente escolar é estressante, né? E aí a pandemia também foi um ambiente muito estressante, né? A questão do trabalho remoto, o afastamento do ambiente escolar, né? Tudo que a gente estava passando, por exemplo, traz e vamos dizer assim que aquilo vai desencadear um processo patológico naquele sujeito que poderia ter sido desencadeado por outra questão, né? Mas a gente não pode deixar de lado o ambiente. O ambiente, claro, faz parte da composição de uma patologia, mas não é o ambiente em si que faz isso, mas é uma questão do sujeito, né? O sujeito no ambiente, né? A gente vai ter dois sujeitos. A gente fala muito disso na questão da guerra, né? Que ambos, né, sofreram a queda de um míssil que destruiu e matou toda a família, né? Uma pessoa vai desenvolver um transtorno pós-traumático e o outro não, né? Mas os dois estão no mesmo ambiente, né? O que faz esse desenvolver e este não é que mora toda a área de estudo da psicopatologia, né? Por que esse sujeito ele tem uma propensão para desencadear uma patologia, enquanto esse outro não. E aí isso não é algo definitivo, a gente não pode dizer que isso é genético, por exemplo, né? Não há nada que a ciência conseguiu provar até o momento, né? Mas depende da estrutura de cada um, né? De como cada um se relaciona com o mundo, se relaciona com a realidade circundante, né? Eu queria deixar esse lugar comum para todos nós aqui, e eu vi que a Marta que levantou a mão, vou abrir a fila, mas eu queria deixar aqui agora, a gente vai até as 21, né? Agora são já 8h25, e a gente está com bastante gente. Eu queria aproveitar esse espaço para deixar para a gente fazer diálogos, né? A gente ia até as 21 aqui com uns diálogos, né? Então temos aqui Bom, quase 40 minutos aqui para a gente fazer esse diálogo, tá bom? Então, quem quiser fazer uma pergunta, pode deixar no chat. Eu vou dar uma olhada aqui no chat, enquanto a Marta vai fazer uma fala aqui, Marta. Cadê? Vamos lá. A Marta se inscreveu, pode falar, Marta. Boa noite, gente. Boa noite, William. Você poderia me tirar uma dúvida, por favor? Eu tenho um conhecido que falou que tem problema de ansiedade. A ansiedade, ela se reflige em qualquer local? A pessoa não sai, não fica em meio de outras pessoas? Como que funciona? Então, é isso que eu falei agora. A gente tem diversos sintomas. A pessoa ser evitativa é um sintoma de ansiedade, mas também pode ser um sintoma de depressão, né? Então, para a gente conseguir, por exemplo, saber o que a pessoa tem, a gente precisa fazer um diagnóstico, ela precisa passar por um profissional, né? E que é uma coisa que também não é tão fácil assim. Às vezes a gente fica um tempo. Às vezes, quando eu recebo o paciente na clínica, né, eu preciso acompanhar ele ali em 2, 3, 4 sessões, né? Então, pensando que as sessões é uma vez por semana, às vezes a gente fica 1 mês, 2 ali desenhando para a gente saber exatamente onde que está a problemática toda. Mas eu sei que essa pessoa está no campo, né? Vamos dizer assim, no espectro da ansiedade, né? Ou então não, eu consigo saber que essa pessoa está no espectro da depressão e assim por diante, né? Ou se é um transtorno de personalidade, por exemplo, né? Então, tudo isso a gente só vai conseguir fazer, vamos dizer, de forma minuciosa. A gente precisa estar próximo da pessoa. Mas a ideia da pessoa ser evitativa pode ser por uma questão de ansiedade, né? Ela não querer ir até algum lugar, ela não querer aproximar-se de pessoas, etc. Né? Então, há sim essa possibilidade. Mas essa pessoa,
ela gosta muito de shopping. É possível uma pessoa que tem problema de ansiedade em um local sim e outros locais não? Ela gosta muito de shopping, é meio difícil. Pois é isso que eu falei lá atrás. Porque a pessoa pode evitar determinadas situações e não outras. Né? Então, por exemplo, a pessoa tem um problema com família. Então, a ansiedade dela está relacionada com a família e não com os amigos. Então, ela consegue ficar com os amigos, ela não consegue ficar com a família. Porque a temática dela, a problemática dela está no ambiente familiar. Né? Ou então está na casa de um parente. Então, porque ela, às vezes é uma criança, né? A criança fala assim, olha, eu não quero ir lá. A criança fica muito ansiosa, ela não quer ir num lugar, porque aquele lugar representa alguma coisa para ela. Né? Então, aquilo é temática, um corte específico que ela tem em determinada situação. Né? Então, o fato da pessoa, por exemplo, as pessoas falam assim, mas a pessoa está com depressão e ela sai, ela viaja, ela sai com os amigos, sai tudo, e aí a gente está agora no Setembro Amarelo, né? E a pessoa comete suicídio. Né? Porque uma coisa não tem a ver com a outra. Né? A gente confunde muito, a gente acha que, por exemplo, uma pessoa com depressão é uma pessoa que está numa cama morrendo, né? Que não consegue levantar. Né? Que é uma visão muito romantizada que a gente tem da depressão. Quando a depressão é algo que está muito mais presente no nosso cotidiano. Né? Está muito mais presente no nosso dia a dia. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não achar que o fato da pessoa estar bem não quer dizer que ela não vá, por exemplo, chegar num limite de cometer suicídio, porque para ela a vida não está boa, mas isso não quer dizer que a pessoa não vai estar sorrindo, que ela, por exemplo, não vai se relacionar com as outras pessoas, até por uma questão de não querer mostrar para as pessoas que estão passando por aquilo. Né? Ela pode ser uma pessoa evitativa, por exemplo, ela evita demonstrar os sentimentos, né? E aí ela acaba, vamos dizer assim, aceitando, né, aquele ambiente, mas por dentro ela está se sofrendo terrivelmente, né? Deixa eu ler aqui os comentários. Sofro com tudo isso, a Raquel, né? Como falou antecipadamente no futuro, desbloqueia muitas vezes, né? Perder peso é uma luta, roer unhas, né? Tem que fazer terapia para arrancar esses negócios de você. Né? Aqui, ó. Por que a ansiedade vai e volta? Como evitar essa situação? Né? Meu filho melhorou, mas voltou à crise. Isso tem a ver com a questão de como foi a orientação do tratamento. Né? Porque o tratamento, por exemplo, às vezes, o que acontece? A gente começa a tratar, isso é comum, a clínica é isso, né? A pessoa vem, começa a tratar, quando fica boa, sai, para. Né? Quando você melhora, não quer dizer que você tratou, quer dizer que você teve uma remissão de sintoma. Né? Existem algumas patologias que você vai ter que tratar a vida toda. Né? Existem patologias que você vai ter que tratar por um bom tempo. E existem patologias que você vai ter que tratar menos tempo. Né? Mas o mínimo de um tratamento é 6 meses, 1 ano, para a gente ter algum resultado que se torne duradouro. Né? E às vezes a pessoa faz o quê? A pessoa começa a tratar, toma um remédio, dá aquela melhorada, melhora, para de tomar a medicação, para de fazer o tratamento, daqui a pouco volta de novo. Né? Porque o tratamento ele precisa ter sido um pouco mais avançado. Não sei se é o caso, mas é o que a gente vê muito, né? A mãe ou o pai que leva a criança, né, para fazer um tratamento, dá aquela melhorada, as coisas melhoram, aí a pessoa né, volta de novo a ter os sintomas, né? Isso é bem, bem comum, né? Deixa eu ver um outro aqui, né? Isso, né? Essa propensão, né, Aline? Essa propensão não pode ser ocasionada pelo sofrimento social provocado por diversas formas de violência social? Sim, com certeza. Pergunto porque tenho estudado desenvolvimento do adolescente, né, no doutorado, que bacana. Estudando Winnicott, ai que maravilha. Professora Tânia, ótimo, ótimo. O sofrimento social e adultocentrismo, interessante. Percebo que o meio social é constitutivo do desenvolvimento neurobiológico, Aí você está trazendo a questão mesma do Winnicott, né? De que o ambiente, né, constitui o sujeito, né? Que o mundo existe antes do sujeito, né? Isso aqui é uma questão um pouco mais técnica, né? Mas, de forma geral, a gente olha para o mundo, né? E a gente constitui mundo. Só que o mundo também nos constitui. Né? A gente é filho de alguém, a gente mora em algum lugar, a gente tem um RG.
né? E esse lugar, esse endereço, essas condições, se você, por exemplo, é negro, né? Se é uma criança preta, né? Se ela é negra, e isso faz toda a diferença. Por exemplo, numa sociedade racista, né? Que essa criança anda na rua e as pessoas fogem dela porque acham que é um trombadinha, né? Então, obviamente que isso influencia, por exemplo, a desenvolver ansiedade, depressão, etc., né? Então, as condições sociais, elas, sem dúvidas, elas são intensificadoras, né? Elas estão dentro desse lugar onde se intensifica as patologias, né? Esporte ajuda muito, 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 sim, Solange. Esporte, praticar atividade física, né? Buscar sempre essa parte é importante, sim. Pensando nos estudos sobre patologização da vida, exatamente, ali. Vamos lá, Solange, qual esporte pode ajudar? Todos os esportes. Fazer esporte, faz esporte. Pode jogar bola, jogar vôlei, handball, corrida, o que puder fazer é bom, né? Faz bastante esporte. Pode jogar xadrez também, eu gosto de jogar xadrez, mas faz atividade física, principalmente atividade que envolve o corpo. Ela é muito boa porque coloca a pessoa muito no presente, né? A atividade física ela tem essa característica, né? Você tem que estar muito atento no presente, né? Então, se você está jogando bola, está jogando vôlei, você tem que estar atento ali no que está acontecendo, e isso ajuda muito no controle da ansiedade, né? Assim como a gente pode, por exemplo, fazer meditação também, ajuda bastante, né? Agora, a criança é mais difícil fazer meditação, às vezes a criança é uma meditação ativa, né? Jogar bola, praticar atividade física, né? Vamos lá. Muito triste e equivocada essa visão sobre a depressão e a ansiedade. Já tive períodos depressivos graves, quando alguém me via e em qualquer lugar dizia, mas quem tem depressão não sai. Porém, ninguém sabia o quão horrível, sofrível era me levantar, tomar banho, enfim, ficar em pé. Exatamente, Alessandra. É uma visão muito equivocada, muito preconceituosa, né? De que não, só porque a pessoa tá aqui com a gente, então não tem depressão. Mas tem sim, claro que tem. Né? Às vezes, inclusive, a depressão é porque ela está ali, né? Às vezes ela teve, às vezes é uma obrigação social tão grande que a pessoa tem de fazer as coisas, né? De obrigação de dar conta do que as pessoas estão pedindo, que aquilo deprime a pessoa, né? Então, importante sempre, sempre o acompanhamento terapêutico, né? Tem um textão aqui do Josi, não sei se é menino ou menina, Josi. Boa noite a todos, Williams. Tenho duas perguntas, sendo a questão de uma pessoa vir a ter sintomas frequentemente de ansiedade pode encadear transtorno bipolar ou esquizofrenia ou não tem a ver a ansiedade com essas duas patologias? A pessoa que tem transtorno bipolar, ela pode ter ansiedade. A pessoa que tem esquizofrenia, ela vai ter ansiedade. É isso que eu estava explicando, né? Outras patologias também têm sintomas parecidos, porque são síndromes, né? Então, a pessoa bipolar, por exemplo, ela vai estar quando ela estiver no estado de maníaco, por exemplo, bipolar ele fica maníaco ou depressivo, né? São as duas pontas da transtorno bipolar, né? Quando ela está muito ansiosa, quando ela está no ataque, né, no período, numa fase de maníaca, ela pode ser muito ansiosa, porque ela quer tudo agora, quer fazer tudo, né? Mas não é a mesma coisa de um transtorno de ansiedade generalizado, por exemplo, né? Já quando ela está numa fase depressiva, ela pode oferecer algumas características, como essas outras questões que eu falei lá, da irritabilidade, a insônia, a dificuldade com memória, com alimentação, né? Então, por isso que a gente tem que sempre estar nessa questão do diagnóstico diferencial. A gente tem que entender qual que é a estrutura de funcionamento do sujeito para a gente poder fazer, enfim, um diagnóstico, né? Que todos temos ansiedade, sim, né? Porém, quando percebemos que as coisas estão além do normal, necessário buscar ajuda de especialista, né? Na área de terapia para a mesma, se tarda ajuda ou negar pode encadear algo crônico. Exatamente. A ideia é a seguinte: sentiu que está desconfortável, sentiu que está tendo alguma coisa, que uma pedrinha que está batendo, começou a incomodar, já vai procurar ajuda. É assim que a gente faz, porque é desta forma que a gente consegue pegar o problema no começo e não ter que avançar aí para o uso de medicação, ou até em outros momentos a própria questão da internação, né?
No momento que vivemos com o mundo de tecnologia, redes sociais, né, e tem uma questão aqui sobre rede social, né, teria ansiedade do que antigamente temos que ficar de olho no comportamento, né, da abstinência do uso excessivo de aparelhos. A tecnologia, ela torna, né, a gente muito mais ansioso, né. Eu esqueci agora o nome do autor, é o Robert Hassan, se eu não me engano, né. Ele fala das patologias da velocidade, né? Então, nós temos uma sociedade, né, um império da velocidade, né, que existe na nossa sociedade, um avanço, né, nos últimos 50 anos, que fez com que a nossa sociedade acelerasse rapidamente algo que, ao longo de 200 mil anos, a gente não fez, né? Então, a nossa estrutura fisiológica também não acompanha tão rapidamente o desenvolvimento da tecnologia, né? E aí a gente vive algumas patologias, né, que são próprios desse momento, né? O caso do burnout, por exemplo, né? Ou então transtornos de estresse, né? Que são muito ligados a isso, mas sem dúvida, né? A questão do vício de tela, né? O consumo de tela, a necessidade de tela, né? De ficar no celular, de ficar na televisão, é muito difícil mesmo, e pega não só as crianças como os adultos, mas as crianças em geral, elas têm o vício de tela é muito mais complicado, porque isso atrapalha o desenvolvimento educacional, né? Mas também nós temos adultos que não conseguem ficar sem mexer no celular, então isso também é um problema sério, né? Parece que tem uma ligação do nervo óptico com a mão, né? Quando você abre o olho, você pega o celular, né? Quando acorda, quando vai dormir, tem que dormir com o celular do lado, né? Então tem tudo isso que faz parte aí também de um modelo da nossa civilização, né? Durante a minha segunda gestação, a Miriam, fui diagnosticado com ansiedade e início de depressão profunda. A médica queria receitar remédios, porém, parei de ir nas consultas porque fiquei com medo de a medicação prejudicar e cuidar dos meus filhos. É uma questão, né, Miriam, que a gente precisa olhar com cuidado, né? Se você saiu bem desse processo, né, e ok, né, poderia talvez não sair tão bem. E aí é uma coisa de conversar com o médico, né, o psiquiatra, porque às vezes a medicação ela talvez não vai interferir no leite. Eu não posso dizer isso que eu não sou médico, né, mas talvez não venha a interferir, aí precisa ver que tipo de medicação que pode ser tomada, né, e que não venha a atrapalhar a amamentação, né. Mas aí isso é um caso realmente de conversar com o médico e não ter medo, né. A medicação, ela ajuda durante um tempo, a gente não vai ficar viciado em remédio se você fizer um tratamento de psicoterapia junto. Porque não é só você ir lá e tomar a medicação, mas você também precisa fazer a psicoterapia junto, porque o remédio tem que sair, né? Você tem que garantir que você consiga se sustentar sozinha, né? Muito obrigado pela partilha, Janaína. Aline Marques, exatamente, a história de vida vai impactar nas experiências psicossociais, exatamente, né? Daniel, eu faço caminhada, ajuda bastante. Daniel levantou a mão que já vou passar a fala para você, tá, Daniel? É normal rejeitar a mãe e ser agressivo nas atitudes? Sim, isso faz parte do processo de depressão, processo de ansiedade, transtornos opositor, por exemplo, depende da idade da criança, depende do que está acontecendo, né? Então, tudo isso são patologias que a gente precisa estudar com calma para entender, saber qual que é o diagnóstico, e a partir de entendendo melhor o diagnóstico, conseguir saber qual estratégia terapêutica a gente vai conseguir fazer para tratar, né? Essa ansiedade pode causar distração também, né? A distração, né? A falta, né? O pensamento que não presta atenção, falta de memória. Lá os sintomas que eu já comentei, né? Pode disponibilizar esse material por escrito, por favor? Vai ficar gravado, né? Aí a gente vai ficar liberado o vídeo, aí depois a gente vê o material também. Tá? Depois vocês me procuram. Sou prova viva de como o racismo desencadeia esta patologia, muitas vezes evita alguns locais remeterem a algum episódio de frustração e sofrimento. Procurar ajuda é super importante. Cláudia, não tem jeito. E racismo é, sim, uma problemática enorme, né? O que fazer para ajudar esse adolescente a ser mais atento? Fazer terapia.
fazer terapia, né? Obrigado, Daniel, Lourenço, é horrível, às vezes perdemos as coisas que sabemos, porém isso nos bloqueia, deixa um tipo de prova ou qualquer outra coisa simples, e às vezes não sabia de nada e saiu da sua mente, né? Raquel falou aqui. Você está se sentindo rejeitado pelos colegas de escola, esporte, vôlei, o que fazer? Fazer, tem que levar para fazer terapia, procura a UBS, procura a rede de apoio, né, para tratar, precisa fazer um acompanhamento, né. Urgente e necessárias são as discussões em encontros como esse, a rede municipal e estadual deveria oferecer espaços como esse, ao mesmo tempo quinzenais, né, estamos todos frágeis, o ideal seria que cada unidade tivesse um psicólogo, sem dúvida, né, certeza ia melhorar a qualidade de vida, né. Como consigo um especialista psicoterapeuta pelo SUS, tá? UBS. Tem que ir até o UBS e solicitar, né? Se for um caso leve, se for um caso grave, é o CAPS, né, que vai acompanhar. Mas é na UBS, né? Maravilhosa sua palestra, fica ajudar muitos. Agradeço, Janice. Beijo, beijo. Solange, você pode procurar o UBS mais próxima. Adoração também. Adoração é aluna minha, está aqui acompanhando. E a Adoração Assistente Social trabalha numa UBS também. Então, a Adoração já está dando o caminho aqui. Ela trabalha na Zona Leste, né, Adoração? E as escolas estaduais têm ações com especialistas, mais atendimento para grupos, e dependendo do caso, o caminho para a rede. Palestra, agradeço, né? Vou abrir aqui, o Daniel vai falar. Nós temos ainda 15 minutinhos, gente, tá? Diga, Daniel. Então, boa noite, vocês me ouvem? Sim. Ah, sim, que bom, né? Primeiro agradecer, viu, William, pela palestra, tá muito boa, né? E eu queria falar que um familiar meu passa por um tratamento psiquiátrico, psicológico, e, né, apesar dos preconceitos, de falar, louco, ou maluco, essas coisas assim, né? A pessoa tem se dado muito bem, e existem alguns remédios mais novos, né, que servem para que servem também para pessoas, para mulheres grávidas, né? Inclusive, uma prima minha, né, ela estava muito ansiosa com gravidez, né, que mulher que nunca ficou ansiosa, mas o dela era um pouco acima do normal, foi por isso que ela foi procurar ajuda, e o médico falou, não, você vai tomar esse aqui, que esse aqui a gente já conhece há mais de 20 anos, não vou falar o remédio, né, para evitar alguém comprar alguma coisa assim, né, eu uso esse remédio aqui, entendeu? E, sei lá, uns 3 meses antes da gravidez, até os 6, 7 meses. Daí a gente vai suspender, porque ele é o mais leve que tem para você poder usar. Né? E ela tá com dois filhos perfeitos, e lindos e maravilhosos. Né? Então, realmente, você falou, procurar ajuda que tem, assim, o médico vai dizer o melhor tratamento e é individual para cada caso, né? Eu achei isso muito interessante falar, né, que no caso, por isso que eu omiti o nome do medicamento, porque o que ela tomava, essa minha prima tomava, é o mesmo que o meu familiar toma, e que, assim, produzem efeitos totalmente diferentes. Correto. Né, por isso que eu estou compartilhando aqui, então, a preocupação, estou grávida, mas e o bebê, procura o médico e o médico vai dizer o que for o melhor. Né, bem isso mesmo. E agradecer de novo, muito obrigado, e obrigado pelo espaço também. Obrigado, Daniel, mas é isso mesmo, assim, o tratamento ele é sempre singular, né? Cada indivíduo é de um jeito, e a gente tem medicações que servem para determinadas áreas. Então, o que a medicação faz, né? O que uma medicação psiquiátrica faz? Ela controla sintoma, ela não trata sintoma. Então, isso é muito importante a gente ter claro, né? O fato de você estar tomando medicação significa que você está com os sintomas sob controle, mas não tratados. Quem faz o tratamento de sintoma de saúde mental é a psicoterapia, né? Você precisa passar com a psicanálise, precisa passar com o psicanalista, precisa fazer acompanhamento, precisa entender o que está acontecendo e por que, né, que você, enquanto sujeito, né, desencadeou, desenvolveu esse estilo, né, de ser, essa forma de ser no mundo que está adoecendo, é uma forma de ser no mundo adoecida, né? Então, essa forma de ser no mundo adoecida, ela é tratável, né?
com algumas exceções de casos muito graves, né? Como eu vi aqui alguém falou aqui, por exemplo, um caso de uma esquizofrenia. A esquizofrenia ela é um caso muito grave, né? Então, se a pessoa ela tem esquizofrenia, ela vai precisar para sempre tomar a medicação, né, um antipsicótico, para ela não começar a alucinar, ver coisas, ouvir vozes, né, e aí se tornar uma pessoa um risco para si mesma e para as pessoas à sua volta, né, porque é um caso muito específico que é a esquizofrenia, né, ou então outras doenças, como é o caso do autismo, né, que também é uma questão que você não tem muito o que fazer, que aquilo é uma estrutura do que já está no próprio sujeito, né, ou então, em alguns casos, a epilepsia, né, então são algumas, por exemplo, algumas doenças que têm uma origem mais endógena, ou seja, são mais internas, né, e que elas têm uma estrutura de funcionamento muito difícil de ser contornado, né. O restante, no geral, se a gente consegue fazer um bom acompanhamento, se for necessário, com a medicação, e se não for necessário, né, mas em ambos os casos, a psicoterapia é importantíssima para esse acompanhamento, né? E cada caso, um caso, né? Porque cada sujeito é uma singularidade. Flávia, tomei medicação para depressão na minha gestação, meu filho nasceu perfeito. Exatamente, né? É uma questão que às vezes é o medo, né? E a gente tem que entender que existe o medo e procurar informação, procurar ser bem orientado, né? Lourdes, aqui, a dificuldade de me relacionar com o sexo oposto. Sobrevivi a um câncer de mama há 7 anos e lidei muito bem com isso, mas não consigo me relacionar com o sexo oposto desde que me separei há 23 anos. Não consegui ainda superar, embora tenha um relacionamento amigável com ele. Não sei se devo procurar ajuda, se devo me abrir com alguém. Tenho medo de estar com depressão, medo de não pensar, né? Medo de pensar nisso até. Procurar terapia. Precisa procurar terapia, fazer terapia. A terapia vai te ajudar a organizar tudo isso que você está falando aqui, né? Há muitas questões aqui que a gente precisa trabalhar, mas a terapia que vai te organizar, vai organizar o seu pensamento, né, tudo isso que você comentou aqui, essa questão do corpo, né, de autoaceitação, né, de desvincular-se, né, da questão do relacionamento, né, então precisava sim fazer fazer um acompanhamento, que eu tenho certeza que você vai conseguir passar por isso com o pé nas costas se tiver um bom acompanhamento, né. Poderia ter outra reunião com jovens com essa dificuldade, é ótimo, né? Só falar com o pessoal da Unicel aí, que eles que organizam as palestras. A oportunidade gostaria muito, né? Então, só falar aí, ó, com o pessoal da Unicel que eles organizam. Sônia, Cláudia, não sei quem mais está aqui das Unicels, o Miguel vi por aqui também. Cláudia, diga alguma coisa, temos 10 minutinhos aqui ainda. Pessoal, Will, muito obrigada, tá, assim, fantástico, de verdade. É um tema bem complexo e atual, né? A gente vê, como você explanou aí, muitas vezes a gente sofre da depressão, mas não sabe o que é depressão, o que é ansiedade no caso, né? Essa coisa do ambiente, essa questão que o rapaz falou, né, da mãe, da agressividade. E é importante mesmo a gente procurar ajuda, participa, né, das palestras, e aí o conhecimento é algo que nos leva a tomar a atitude correta, né? Ou até a se cuidar mesmo, né? Essa questão da atividade física. Eu não posso falar muito, porque eu sou um pouquinho sedentária, mas a gente tem que... precisa mudar, e aí vamos de pouquinho, começa, né, devagar, e a gente acaba chegando lá. Eu não tenho, assim, palavras para agradecer, né, o seu apoio, por ter aceito o convite, por participar, né, o tempo é curtinho, agradeço, assim, aos colegas, né, e a todos que estão aí na live, todos que contribuíram de alguma forma para que esse momento acontecesse. E muito, 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 muito obrigada mesmo. E só um lembretezinho, quem quiser
um certificado, só mandar um e-mail aqui para o Polo, eu vou deixar ali vou deixar no chat, tá? O e-mail do Polo, manda mensagem para a gente que a gente disponibiliza o certificado, tá bom? E aí, é só isso mesmo, é o meu agradecimento, meu muito obrigada de verdade. E vamos sim, quem tiver mais temas, né, quiser mais algum, sugerir tema, manda pra gente. Eu, a Sônia, a Estela, que também tá aí, né, Soninha? Olha, toca a rosa. Então, a Soninha, manda pra gente, a gente vai disponibilizar, vamos atrás de parceiros, vamos atrás de palestrantes, e vamos aí tá, né, nesse momento assim tão gostoso aí, para vocês, pra gente mais ainda, né? E Will, muito obrigada. Agradeço. Eu vou só... Sônia, você quer falar, Sônia? Você ia abrir o microfone aí? Quero só agradecer. Obrigado por atender o convite, obrigado por essa explanação tão clara, fácil de entender, que acho que assim atende todos os públicos, e é bom a gente entender o que acontece com a gente, né? Porque uma vez eu ouvi de um psiquiatra que a escola era um ambiente muito estressor, que ele não podia me tirar da minha vida, mas ele podia me tirar da escola. E eu precisei dar uma parada, a gente precisa estar atento à vida da gente. Porque a vida acontece enquanto a gente trabalha, e não é demérito nenhum você passar por um momento que você precisa de uma terapia, de um remédio, seja lá do que for. E o que eu acho que essa palestra propicia é a pessoa se conhecer. Muito legal e muito obrigada, viu, Will? Valeu, Gatona. Beijo, querido. Obrigada. Ó, a Lourdes levantou a mão, vou abrir para a Lourdes falar, tá bom? E aí a gente encerra aqui o nosso encontro de hoje. Diga, Lourdes. Lourdes? Ela levantou a mão, mas não está falando. Com todo mundo aqui no chat agradecendo, eu agradeço muito todas e todos que estiveram aqui presentes. Lourdes, você precisa falar. Cadê ela? Será que o microfone dela tá... Tá aí, eu não consigo liberar. Mas, enfim, se quiser depois, ó, pessoal, entre em contato, né? Eu estou lá no Céu Vila Rubi. Entra em contato, me manda pergunta, me manda por lá que eu respondo também, tá bom? Acho que é isso, agradeço então, né? Todos os guerreiros e guerreiras aí que ficaram aqui até agora. E depois você me procura, Lourdes, depois a gente conversa, tá bom? Não fique ansiosa. Tá bom? Então agradeço a todos e todas que estiveram aqui, a todos. Meu muito obrigado, né? Então estarei encerrando aqui agora a nossa gravação, né? E